Miguel Ângelo Fuentes, Ive. A intolerância diante da dor e da frustração. A falta de valores. O materialismo consumista. A imaturidade cada vez mais frequente em adultos. A desintegração do núcleo familiar. Essas características criaram tamanho estado de vazio, de frivolidade e de cansaço psicológico, que o instinto de sobrevivência espiritual passa a buscar desesperadamente saídas alternativas. É muito significativo que a Organização Mundial da Saúde tenha indicado como razões para se consumir algumas drogas suaves como a maconha a curiosidade pelos efeitos e sensações produzidas pelas drogas, conseguir a satisfação de pertencer a um grupo e ser aceito pelos seus membros, manifestar independência ou também hostilidade, obter experiências novas, agradáveis ou perigosas ou atrativo pelas situações de risco, adquirir maior capacidade criativa, entrar mais facilmente em estado de sono ou êxtase, fugir de algum problema. 4. Principais efeitos das drogas. As drogas causam terríveis efeitos em suas vítimas. Muitos efeitos são totalmente imprevisíveis, mas, entre os mais comuns, podemos destacar: modificações na estrutura da personalidade, degradam a pessoa, perde-se a noção dos valores morais, perdem-se progressivamente os interesses culturais e profissionais, desaparece toda a capacidade para dar e receber afeto, as demais pessoas deixam de interessar, exceto se forem úteis para se obter mais droga, a mentira passa a ser comportamento habitual, perde-se o sentido de responsabilidade, perde-se o sentido da vida. 147. Homem e mulher os criou. Modificações sobre o comportamento na família. Os filhos se isolam dos pais, vivem trancados em seus quartos ou relacionam-se só com grupos fechados de amigos. Adquirem comportamentos irritáveis. Dá-se uma progressiva perda de respeito pelos pais. Alterações no âmbito escolar e profissional, perda do sentido do estudo e do trabalho, diminuição do rendimento, abandono de atividades. Alterações sociais, delinquência e prostituição para conseguir dinheiro ou manter-se no ambiente que frequenta. Condutas suicidas. Calcula-se que de cada 25 alcoólatras, um tenta suicidar-se pelo menos uma vez na vida, sendo isso mais agudo nas drogas químicas. Problemas físicos, artrites, cirroses hepáticas, depressão, desnutrição, encefalopatia, herpes, hepatite B, AIDS, sífilis, tuberculose, etc. Distúrbios mentais. O vício da droga pode facilitar o surgimento de ansiedade, quadros psicóticos, especialmente com drogas de efeitos alucinógenos, alucinações e ideias delirantes. Distúrbios mentais endógenos, como esquizofrenia. 2. Pais e filhos dependentes químicos. 95. É indubitável que esta ameaça pesa com angústia sobre os corações de muitos pais que têm filhos já iniciados na droga ou temem que seus filhos entrem nesse caminho sem saída. O que podem fazer quando os filhos se drogam e o que fazer para que 95 tomo os dados de Aquino Polaino Lorente e Javier de Las Heras, Os Filhos e as Drogas, S.N., Lisbon 1994. 148. Homem e mulher os criou. Mê-los para conseguir uma adequada reabilitação, podem ajudá-lo e apoiá-lo, mas, sobretudo, é necessário que o próprio dependente químico tome a decisão pessoal de abandonar a droga. Devemos ter em mente que no dependente químico se mesclam sensações de impotência e fracasso, sentimento de culpa e de frustração. Todas essas coisas o levam a pensar que o problema não tem solução. Por isso, são frequentes as depressões, acompanhadas, em muitos casos, de tentativas de suicídio. Nesses casos, o trabalho paterno é muito importante ao procurar estimular o filho ou a filha a perseverar na luta. Também, uma das consequências mais comuns do vício da droga é a incapacidade de apreciar a vida. A vida parece carecer de interesse. Isso faz com que os dependentes sintam um profundo vazio interior. Os pais devem ajudá-los a voltar a desfrutar dos aspectos gratificantes da vida com um clima afetivo na família e, sobretudo, falando de Deus aos filhos. O dependente deve buscar em Deus o que ele busca nas drogas. Deve preencher seu vazio espiritual com o amor de Deus. Neste caso, a melhor ajuda que se pode prestar é aproximá-lo da igreja. Finalmente, o mais importante é não perder a esperança em Deus. Quando estamos diante de problemas que parecem impossíveis, devemos dizer: para Deus nenhuma coisa é impossível. Lucas 1:37.
O perigo maior para os filhos é, certamente, a desesperação de seus próprios pais. B. O que devem fazer os pais para prevenir os filhos da dependência de drogas? O que fazer para que os filhos não busquem a droga? Como protegê-los? A melhor proteção é um bom clima familiar. Deve-se. Fu. Miguel Ângel Fuentes, IV. Não se droguem os que ainda não têm andado neste caminho. Eis aqui alguns conselhos orientadores. A. Quando os pais descobrem que um filho se droga. Às vezes, pode ser muito difícil para os pais abordarem o problema, já que, com frequência, os filhos vão negar a realidade por todos os meios. Eles não têm dificuldade em mentir, é parte da mentalidade que lhes cria a dependência da droga. Contudo, quando há suspeitas, não pode passar muito tempo sem que os pais alcancem a certeza de que têm ou não um filho dependente químico. Nesse momento, o que fazer? Antes de tudo, é muito importante que o clima familiar seja da maior serenidade possível, evitando comportamentos hostis por parte dos pais. Não convém começar com recriminações, acusações, queixas e críticas. Isso só costuma conduzir a uma recíproca hostilidade por parte do filho. Os pais têm que conversar seriamente com o filho, fazendo com que ele tome confiança e não medo deles. Isso não significa que os pais devam ter uma atitude tolerante no que se refere às drogas. Pelo contrário, a compreensão não tem que ser acompanhada da menor permissividade. Devem ser muito compreensivos com a pessoa, mas drásticos quanto à necessidade de ela não voltar a consumir drogas. E de grande importância que o filho perceba a gravidade do problema, tanto para ele quanto para os demais, e das consequências que podem ir surgindo, caso não mude de atitude. Qual é a melhor forma de ajudá-lo? Para evitar o mais rápido possível a longa série de consequências, convém explicar-lhe a evolução possível do processo em que entrou. A melhor coisa é que o filho assuma que o problema é dele. Os pais só podem facilitar-os. 130. 149. Evangelho, invocar a Deus às refeições, ir à missa juntos, etc. O que os homens não podem, Deus pode. PS. Miguel Ângel Pive. Evitar algumas situações que predispõem, direta ou indiretamente, ao uso da droga. Por exemplo, os maus tratos. A falta de dedicação de tempo suficiente por parte dos pais. As separações e divórcios. O alcoolismo dos pais. O excessivo interesse por obter dinheiro e falar apenas ou quase exclusivamente de dinheiro e de problemas materiais. Em especial, a ausência de práticas religiosas na família. Junto com isso, os pais devem oferecer a seus filhos ambientes em que não seja normal o consumo de droga. Nem sempre é fácil em sociedades em que a droga circula na escola, na rua, na universidade, no trabalho, etc. Mas, ao menos, deve-se facilitar a prática dos esportes, do estudo, do contato com a natureza, o mar, a montanha, o campo e, especialmente, a atividade religiosa. Também é necessário dar aos filhos o exemplo pessoal de vida e educá-los nos bons costumes. Polos demais. No valor do esforço pessoal, do respeito por si mesmo e na constância da vontade. No sentido autêntico do sofrimento. No interesse pelo trabalho e pela cultura. Na confiança na providência divina. Na fidelidade aos entes queridos. Na lealdade às obrigações pessoais. No sentido da responsabilidade. Nos valores espirituais. Finalmente, o mais importante é a oração em comum, ou seja, em família. A oração do esposo com a esposa e com os filhos. O melhor que se pode fazer é rezar o terço em família ou ler o 151.